Olá, povo de Deus, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia família, bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia, povo de Deus. Gente, nós estamos aqui hoje nesse programa, nós fizemos uma introdução contando um pouco da história, né, que isso aqui foi construído no ano 72 depois de Cristo e foi inaugurado no ano 80 depois de Cristo. Começou a ser construído por Vespasiano e o general, o Tito, depois vai se tornar o imperador também. E nós vimos ontem onde usaram a mão de obra do povo judeu, né? Que coisa! Como também de muitos escravos de todo o império. Mas hoje quero trazer uma palavra, uma reflexão, para a gente refletir sobre o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, no versículo 21 e 22, diz assim: um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai, o filho e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Contudo aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus também diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Arenas como essas aqui tinha em todo o Império Romano, em todos os continentes. Lembrando que o Império Romano ele conquistou um território gigantesco, conquistou várias nações, vários povos. Ele conquistou os sírios, conquistou o Egito, eles conquistaram a Grécia, conquistou Israel, conquistaram todo o mundo conhecido da época, eles conquistaram. E aonde eles tinham, eles construíram arenas. Eusébio de Cesareia, ele deixou escrito muitas das coisas. Ele foi contemporâneo de Constantino. E a gente vai estar falando um pouco de Constantino no programa de amanhã. Amanhã nós vamos gravar um pouco aqui em cima e nós vamos mostrar o Arco do Triunfo que foi construído em homenagem a Constantino. A gente vai estar falando um pouco. Então Eusébio de Cesareia narrou muitas coisas. Tem um livro, até hoje você pode comprar nas livrarias, os horrores que os romanos promoviam. A própria história e outros escritos, outras coisas que eles promoviam em todo o império, E dentro de arenas como essa aqui, ó, que vocês estão vendo as imagens, tanto aqui como outras espalhadas, milhares de pessoas arrodeando e gritando, morte, morte, morte. E colocava os cristãos dentro de arenas como essa, gente. E soltava os leões. Nós vamos mostrar agora umas cenas de filmes que foram feitos, como era. Olha aí, vamos ver junto essa cena agora. Chrześcijanom dadzą broń? Nie wiemy. Inaczej arena szybko stanie się podobna do jatek rzeźniczych. Muito forte, né, gente, essas cenas. A gente vai continuar na reflexão e vamos orar. Eu quero orar para Deus curar o coração, curar a alma, o espírito de todos nós,
e para Deus nos levantar e sermos fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas antes eu preciso falar do Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz, essas empresas que têm nos apoiado, têm nos ajudado, têm patrocinado o Diário Divino. A gente vem falando no decorrer de toda essa viagem, uma história de fé, né? Uma história de fé, de perseverança. E essas empresas, gente, são patrocinadores oficial do Diário Divino, como também apoia o próprio Instituto Logos, Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz e o Plano da Paz. Você já ouviu falar de plano de assistência familiar, né? Plano funerário, como também jazigos em um cemitério parque. Você está vendo aí as imagens, já tem velórios, capelas, lanchonetes, a Serra da Taquara, a própria Serra também da Taquara, do Maranguape. Então ligue agora mesmo, 3487-7272. 3487-7272. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida eterna. O Senhor fala de vida eterna. O que fazer com que essas pessoas permanecessem na fé, mesmo elas estando sob ameaça de morte, mesmo elas estando sobre ameaça de serem devoradas por leões, devoradas por tigres, mesmo tendo essas ameaças, mas elas permaneciam firmes, porque Jesus tinha falado sobre isso. Em Mateus, no capítulo 16, verso 33, e diz: eu vos disse essas coisas para que vocês tenham ânimo, porque no mundo tereis a tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. O foco dos que lutavam aqui dentro, como os gladiadores, era vencer. E o vencer aqui era destruir, matar o seu oponente. Era trazer alegria para esse povo. Mas o vencer em Cristo é negar a si mesmo. O vencer em Cristo é dar a nossa própria vida. O vencer em Cristo é amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. O vencer em Cristo é negar aquilo que fere os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um dia para a gente refletir nesse lugar, nós estamos vendo essas imagens, onde promoveram coisas horrorosas aqui, mas aqui também teve pessoas que perseveraram, mesmo sabendo que iriam morrer, mesmo sabendo que iriam ser mortos, mesmo sabendo que seriam devorados, mesmo sabendo que seriam martirizados, porém eles foram até o fim. E o porquê que eles foram até o fim? Por causa da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza daquilo que não se vê. E nós temos isso em nós. Nós temos a história. Como eu já falei em outros programas, o que nos define não é o nosso passado, mas é a nossa origem. E a nossa história fala da nossa origem. E a nossa origem é Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E por que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos contemplar, para que nós pudéssemos, da mesma forma como o próprio Criador criou todas as coisas e fez todas as coisas, pela inteligência, pela sabedoria, pelo entendimento que Ele deu para a humanidade, nós pudéssemos fazer coisas boas, fazer coisas para promover a harmonia, promover a paz, promover a comunhão, promover a união. Mas o que os seres humanos sem Deus têm promovido? Ao decorrer da história da humanidade, coisas horrorosas, horrendas. Você vem para um lugar como esse, você fica sabendo das histórias, de tudo que esses homens fizeram no passado. Vocês ficam se perguntando, meu Deus, o porquê que pessoas tão malignas, tão terríveis estiveram sobre essa terra e foram tão poderosas, tiveram um império, tiveram pessoas lutando ao seu favor. Por que eles promoveram tantas essas coisas, construindo coisas tão gigantescas para eles mesmos? E isso foi permitido. É o decorrer da vida, meus irmãos. Mas nós podemos fazer diferente. Você pode amar mais a sua esposa, amar mais o seu esposo, amar mais os seus filhos, amar mais os seus pais. Você pode amar as pessoas que lhe perseguem, amar as pessoas que querem o seu mal. Nós podemos, gente.
Nós podemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico olhando para isso aqui, ó. Dá para a gente ouvir os gritos das pessoas, como gritaram lá em Jerusalém para Cristo: crucifica-o, 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 crucifica-o. Imagina muitos que estavam aqui e eles faziam assim com o dedo, né? Estava vendo para que o imperador fizesse assim com o dedo, ó. E quando o imperador fazia assim com o dedo, todos gritavam. Às vezes o imperador queria que a pessoa vivesse, mas a maioria gritavam: morte, morte, morte. E o imperador então fazia assim com o dedo, a pessoa era morta, era executada. Um ser humano. Sabe por que isso? Sem Deus. Eu sempre digo o seguinte, que toda a humanidade ela está sob a influência do mundo espiritual. As atitudes mostram sobre qual a influência, se é de Deus ou se é do diabo. Então, as ações. Então, pegando dentro do texto que nós lemos de Mateus capítulo 10, quando ele diz: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Gente, nós, pelo amor de Deus, como nós temos que refletir, como que nós temos que pensar o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, quando o dragão se coloca diante da mulher para perseguir também a sua própria descendência. Se todas as pessoas parassem um pouquinho para meditar, para pensar, se amariam um pouco mais. Daria a oportunidade da conciliação, da reconciliação, daria a oportunidade ao outro do perdão, daria a oportunidade de sentar e conversar. E por que nós estamos fazendo isso? Já pensou se aqueles homens com a mente maligna, como Calígula, como Nero e tantos outros que vieram, como Diocleciano, parassem um minuto para pensar o porquê que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos promovendo isso? Mas tinha um propósito: entreter as pessoas, entreter a população, roubar os corações delas. Para quê? Para que elas continuassem sendo alienadas, com a mente focada em um projeto de um homem. E eu vejo que tudo isso por trás tem a ação do diabo, para que a mente das pessoas não esteja focada no projeto de Deus. Existe o projeto do homem, existe o projeto de Deus. E o do homem, a mente adâmica, a mente caída, o coração do homem maléfico gera o quê? Gera isso que foi feito aqui, ó. E quantas coisas estão sendo promovidas nos dias de hoje, em todo o mundo. Coisas terríveis. Mas vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado Deus da glória. Senhor, a Tua palavra mesmo nos diz que seríamos odiados, perseguidos. E nós moramos em um país, meu Deus, que graças a Deus não tem essa perseguição como houve no passado aqui nessa região, como às vezes também no próprio Oriente Médio. Meu Senhor, quebranta os nossos corações, quebranta os corações dos brasileiros, quebranta os corações de todos nós. Senhor, arranca de dentro de nós, meu Deus, aquilo que não condiz com a Tua palavra. Da mesma forma com todos os povos de todas as nações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós ministramos a libertação, que pessoas sejam curadas, que tenham a mente curadas, o coração quebrantados, vida transformadas para a glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós ministramos a graça, a paz, o amor e a esperança sobre cada vida, a vida de cada homem, a vida de cada mulher, a vida de cada pessoa, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós profetizamos libertação, nós profetizamos salvação, nós profetizamos a vida, o quebrantamento, e que as pessoas que vêm aqui tirar fotos, filmar, elas possam entender a história e possam olhar para Cristo, porque existe uma história antes e depois de Cristo.
Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se sempre que Jesus te ama.